Tudo isso mais que justifica a gente abandonar a negociação tradicional e adotar uma nova abordagem. Sejam muito bem-vindos ao programa Negociação Sem Complicação. Aqui nesse espaço a gente vai mostrar para você que para se tornar um grande negociador não é preciso anos e anos de experiência. Eu sou Karine Ferraz. Eu sou Alexandre Cori. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a resolução conjunta de problemas e a negociação tradicional. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. Então, para a gente iniciar, eu acho que seria legal que você desse um conceito de negociação. O que é negociação para você? Negociação é uma questão bastante ampla. E é interessante que tem muita gente que acha que negociação é um dom, que você nasce com esse dom e aí você sabe negociar. E se você não nascer com esse dom, você nunca vai aprender na sua vida, você vai sofrer a vida inteira com a negociação. E na verdade não é assim, porque negociação não é um dom, negociação se aprende. E o melhor é que se aprende de uma forma simples, rápida e prática. Então, falando de uma forma mais ampla, negociação é um processo de comunicação de mão dupla, onde você e a outra parte tem objetivos ou tem interesses, às vezes conflitantes, às vezes alinhados, mas que precisam chegar a um acordo. Negociação é a forma de conseguir alguma coisa que você precisa. Alexandre, você fala muito de resolução conjunta de problemas. É até um pouco intuitivo entender o que esse termo quer dizer. Mas como que é isso na negociação? Porque a gente fica sempre com aquela ideia de que na negociação é sempre um contra o outro. Como que é? Essa é uma pergunta fantástica, porque pouca gente entende o conceito da negociação conjunta de problemas. E é muito legal quando a gente tem a oportunidade de esclarecer isso. Numa geração anterior à nossa, existia muito uma visão hierárquica dos relacionamentos. Então o que acontecia? A pessoa que tinha a posição hierárquica maior, e isso dentro de casa com os nossos pais ou dentro do trabalho com os nossos chefes, gestores, a pessoa que tinha essa posição, ela mandava e você fazia. E assim se vivia. O que acontece é que com a evolução da internet, esse boom que a gente teve da tecnologia, da informação, as coisas mudaram. A gente vive hoje numa sociedade muito mais horizontalizada. E isso tanto no trabalho quanto na família. Então, não dá mais para mandar fazer alguma coisa e esperar que as outras pessoas vão fazer isso. A gente vê isso com os nossos filhos em casa. Antigamente, os nossos pais mandavam a gente fazer alguma coisa, a gente ia e fazia. Hoje em dia já não funciona mais. Você tem todo um processo de convencimento para que os teus filhos façam alguma coisa, para que os teus funcionários façam alguma coisa. E para isso, você é obrigado a negociar. Isso é um processo de negociação, porque você precisa de alguma coisa, e como a gente falou no conceito de negociação, é alguma coisa que a gente precisa que alguém faça uma coisa que a gente quer, a gente precisa conseguir alguma coisa que a gente quer, e isso exige um processo de negociação. Com isso, a gente chega à conclusão que todos nós somos negociadores. Mesmo que você não queira, você é um negociador. O que acontece é que muita gente não quer ser um negociador, muita gente não se sente confortável com essa posição de negociar. Mas Alexandre, como que é isso? Se hoje as situações modernas nos convidam a todo tempo a negociar, por que mesmo assim algumas pessoas, ou acho que a maioria das pessoas, se recusa a negociar? Isso é uma coisa natural. Na verdade, o que acontece? Uma geração atrás, quando a gente falava em negociação, a gente falava em embate. E nesse embate, alguém tem que ganhar e alguém tem que perder. E as pessoas acabam se vendo obrigadas a fazer concessões. E muita gente se sente desconfortável em fazer isso. Então é natural que as pessoas evitem a negociação, que as pessoas não queiram negociar.
Mas isso é negociação tradicional. Quando a gente fala em resolução conjunta de problemas, existe uma forma onde você consegue chegar a um acordo sensato sem ter que abrir concessões, de forma que as duas partes consigam ser beneficiadas. Para você ter uma ideia, nos países mais desenvolvidos do mundo, negociação é uma disciplina obrigatória em cursos superiores como engenharia, administração, direito, e já vem sendo adotada em muitos colégios de educação secundária, de segundo grau. Agora, o que acontece é que tem muita gente que ainda está presa aos métodos de negociação antigos, aos métodos de negociação que não visam esse benefício mútuo, esse ganho mútuo que a gente tem através da resolução conjunta de problemas. Agora, para mim, parece óbvio que se a gente tiver duas pessoas pensando juntas para resolver um problema, os ganhos vão ser muito maiores do que você tendo um contra o outro. Isso para mim não faz sentido nenhum. Eu fico imaginando quantas empresas com prejuízo financeiro, quantas famílias que se destroçaram e até quantas guerras poderiam ter sido evitadas se a abordagem fosse diferente da negociação tradicional, fosse uma abordagem conjunta, de resolução conjunta de problemas. Mas, Alexandre, num processo de negociação, como que vai funcionar essa resolução conjunta de problemas? Afinal, o que é resolução conjunta de problemas? Resolução conjunta de problemas é uma abordagem flexível. Por quê? Você não precisa ceder, fazer concessões para chegar a um acordo e com isso você preserva o relacionamento. Então muita gente acaba optando por fazer concessões para preservar o relacionamento. E do outro lado, você tem pessoas que são duras na negociação, querem tudo para elas, é aquele cara que quer ganhar, ganhar, ganhar sempre e não se preocupam com o relacionamento. Então, a resolução conjunta de problemas é a abordagem flexível entre essas duas partes. Então, o que acontece? Você é extremamente duro com o problema, mas é afável com as pessoas. Ao invés de ficar um de cada lado da mesa, um contra o outro, os dois lados se sentam do mesmo lado para tentar resolver o problema. A resolução conjunta de problemas, ela tem o potencial de trazer resultados muito melhores. Por quê? Através dessa abordagem a gente consegue ser muito mais rápido, mais eficiente. A abordagem é muito menos desgastante. E, consequentemente, ela acaba preservando os relacionamentos por muito mais tempo. Perfeito. Agora eu queria entender por que a gente não consegue os mesmos resultados com a negociação tradicional, aquela que todo mundo sempre fez. Para explicar isso, eu queria contar um caso que aconteceu comigo há alguns anos. Eu trabalhava na área de vendas de uma grande multinacional aqui do Brasil. E nós tivemos um problema com um determinado produto. O que acontecia era que esse produto ele era fornecido só para um cliente, ele era um produto exclusivo. E a maior parte, 90% dos componentes que a gente comprava para montar esse produto eram importados do México. Num determinado momento, as relações entre Brasil e México mudaram e existia uma lei de isenção de imposto de importação, o imposto de importação era extremamente baixo. E de um momento para outro, essa lei foi revogada e passou a vigorar o imposto de importação sobre as peças que a gente trazia do México. E o impacto era extremamente significativo. Eu não me lembro exatamente os números, mas era uma coisa assim, saía de 3% para 15%. Quando você tem 90% de conteúdo importado, isso representa um impacto de custo muito alto. E aí, teve um impacto de custo, a gente tinha que levar a questão para ser discutida com o cliente. A gente precisava recuperar esse aumento de custo junto ao cliente. Bom, então marcamos, fomos lá conversar então com o cliente. E aí, iniciamos a conversa
E eu falei para ele, apresentei toda a situação como ela era, então toda a problemática do aumento do imposto de importação, o que isso representava dentro do nosso custo, mostrei que era impossível permanecer daquela forma e que a gente tinha que fazer alguma coisa diferente. Só que aí eu disse para ele o seguinte, falei, olha, o problema está aí, é um problema que precisa ser resolvido, ele não é uma forma sustentável, a gente não tem como manter as coisas do jeito que estão. Por outro lado, eu sei que vocês também importam produtos do México e, consequentemente, tiveram o mesmo impacto que a gente teve lá na nossa empresa. Eu sei também que vocês têm uma série de fornecedores que trazem peças do México. Então, eu imagino que estão todos aqui toda hora pedindo o aumento para vocês. Então, eu queria propor uma coisa diferente para vocês. Eu queria propor o seguinte, vocês me reconhecem 100% do aumento que eu tive agora. E está aqui, e aí eu apresentei para ele, um plano de redução de custo, onde eu vou te devolver 100% do aumento que você está me dando agora em 2 anos, sendo que a primeira parte já vem daqui a 6 meses. É claro que a gente tinha feito a nossa lição de casa, ou seja, a gente de fato tinha ações para reduzir o custo que possibilitavam que a gente oferecesse aquela redução para o cliente. Então não existia uma perda para a gente. Bom, quando eu apresentei isso, ele olhou para mim meio incrédulo. E ele falou para mim o seguinte, olha, deixa eu ver se eu entendi bem o que você está falando. Então você teve um impacto de custo, que eu conheço porque está acontecendo no mercado todo, mas você já veio com a solução. Você está me apresentando uma forma de você me devolver todo o aumento de custo que eu vou te repassar, já programado com datas, e isso é um compromisso, ou seja, o que quer que aconteça, vocês vão me entregar essa redução que você está me prometendo agora? Eu falei, sim, é um compromisso, que precisar, eu assino aonde precisar. Aí ele falou assim, caramba, isso não é a postura que eu costumo ver dos meus fornecedores. Para você ter uma ideia, antes de eu começar a reunião com você, eu estava reunido com outro fornecedor, exatamente com o mesmo problema. Só que aí, o que aconteceu? O cara já veio, já me ameaçou, disse que já não vai mais me entregar produto, enquanto eu não reconhecer o aumento que ele teve de custo. Então, quer dizer, você está me apresentando uma proposta completamente diferente. E aí eu respondi para ele, o que acontece é muito simples. Eu não trabalho numa negociação tradicional, eu trabalho diferente. Mas esse outro fornecedor que o seu cliente mencionou, ele trabalhava com negociação tradicional? Sem dúvida, sem dúvida. O problema com a negociação tradicional é que as partes, elas se focam no problema, ao invés de se focar na solução. Porque muitas vezes o problema sequer é causado pelas partes. Na maioria das vezes, na verdade, o problema é causado pelas partes. Então, você fica dedicando energia em alguma coisa que você não tem controle nenhum. Ao invés de focar toda a sua energia na solução, que é onde de fato você tem alguma coisa para fazer. Então, o que acontece? Eles estão focados no problema e, do ponto de vista deles, a única solução é resolver o problema da forma como eles acham que tem que resolver. Eles se atêm à posição que eles estão adotando naquele momento. E aí o que acontece? A posição, ela é justa dependendo do lado que você está da mesa. Então o que acontece? O fornecedor, ele julga a posição dele justa porque ele teve um aumento de custo e ele quer que o cliente reconheça, é justo que ele faça isso. O cliente, por outro lado, adota uma posição de que, olha, eu entendo que teve um aumento, mas é obrigação do fornecedor encontrar alternativas para eliminar o impacto que teve esse aumento. Então, do ponto de vista individual de cada um, o outro teria que ceder, porque eles estão enxergando o ponto dele com justiça. Então, o que eles fazem? Como o outro não aceita uma posição justa, que é a que ele considera, ele quer obrigar o outro a ceder. E para isso, ele começa a utilizar ameaças. E essas ameaças, quando vêm de um lado, vêm do outro,
gera um jogo de poder que no final ninguém ganha, só deixa a negociação mais morosa, mais difícil. Aí o que acontece é que o relacionamento entre as partes fica abalado e muitas vezes não consegue se recuperar. E aí você imagina em uma situação que nem a da história que eu contei, onde você tem um relacionamento de longo prazo, por ser um relacionamento comercial, se você destrói o relacionamento, como que fica na próxima vez que você vai ter que negociar? E vai ter que negociar, não resta dúvida. Então como fica o relacionamento? Então é por isso que eu sempre falo para os meus alunos que, olha, o que tem que fazer a partir de agora é abandonar definitivamente a negociação tradicional. Eu entendo. Mas se a resolução conjunta de problemas é tão melhor, por que as pessoas não fazem isso? Por que todo mundo continua lá preso no método tradicional? Essa é uma excelente pergunta. Deveria ser uma questão óbvia, né? Porque se traz todos esses benefícios, por que as pessoas não adotam então essa nova metodologia? Eu acredito que existem 2 motivos que levam as pessoas a não adotarem essa metodologia. O primeiro é porque a gente foi educado desde criança que numa negociação ou numa resolução de conflito ou numa disputa qualquer, para você ganhar, o outro tem que perder. Então o que você vai buscar? Ou você busca um meio termo, que é péssimo para as duas partes, ou você não vai abrir mão, você não vai ceder. E para isso você entra já na negociação, que é uma disputa, que é um gerenciamento de conflito, então você já entra na negociação predisposto a vencer e fazer qualquer coisa para que isso aconteça. E aí o outro lado tem que perder. Isso é uma questão que a gente já nasceu, ou a gente foi criado desde a infância dessa forma. E é isso que a gente precisa mudar. Agora, mudar hábitos que a gente tem arraigados desde criança é um processo lento, é muito complexo. A gente tem que enxergar realmente os benefícios da resolução conjunta de problemas para começar a adotar, para adotar uma postura, para começar a mudar, para adotar uma postura diferente. E aí vem o segundo problema, porque as pessoas não fazem. Porque elas simplesmente desconhecem os benefícios que uma resolução conjunta de problemas pode trazer. Então, o que acontece? Você sempre teve essa forma de negociar. Desde criança você aprendeu que esse era o jeito correto. Você desconhece uma forma melhor de fazer isso. Isso nunca veio ao seu conhecimento. Então é por isso você acaba se atendo então à negociação tradicional. Não tem jeito. Mas que benefícios são esses? São muitos benefícios. Quando a gente faz essa resolução conjunta de problemas, a gente tem uma série de benefícios. O primeiro deles é que você consegue acordos mais sensatos. Por quê? Ora, se eu consigo uma proposta, um acordo que atenda às tuas necessidades e ao mesmo tempo atenda às minhas, isso é um acordo muito melhor. Você não vai ter dúvida, você vai cumprir o acordo. E vai ser um acordo melhor para as duas partes. O que acontece é que na negociação tradicional, muitas vezes você faz acordos em que a outra parte cedeu e depois se arrepende. E ela não cumpre mais o acordo. Então isso é um acordo insensato. Você fecha um acordo que não vai ser cumprido. Na resolução conjunta de problemas, não. Você faz um acordo sensato. Como ele atende às tuas necessidades, os teus desejos e atende os meus, é natural que o acordo se cumpra. Claro, fica muito mais fácil de cumprir, né? Exatamente. O segundo benefício que você tem é o tempo que você leva numa negociação. Se vocês olharem a história que eu contei, enquanto eu resolvi a questão em 2 reuniões e pronto, fechou, aquele outro fornecedor que usava a metodologia tradicional de negociação, ele levou anos para fechar. Então, não resta dúvida que quando você apresenta alguma coisa desejável para o outro lado, a negociação vai se fechar muito mais rápido. A outra coisa que você ganha é energia. Porque o que acontece? Numa negociação tradicional, o processo tende a ser extremamente desgastante, extremamente estressante.
Você imagina que as duas partes estão presas a posições, uma ameaçando a outra, as duas sem querer ceder, e você não vê um final, não tem como chegar a um acordo na negociação tradicional se uma das partes não ceder. Se nenhuma das partes quiser ceder, essa negociação vai se arrastando, se arrastando, se arrastando. E isso é um processo extremamente desgastante. O que a gente vê na resolução conjunta de problemas, não. É um processo muito mais focado, em que leva menos tempo, mas também com um desgaste muito menor. E outra coisa que você ganha nesse processo é o teu valor profissional de mercado. O que eu quero dizer com valor profissional de mercado? Bom, se você é um funcionário de alguma empresa, você vai acabar trazendo muito mais resultado para a empresa. E quando você faz isso, o teu valor perante a empresa aumenta significativamente. Essa é uma parte do valor profissional de mercado. E com isso, você vai ter oportunidades de crescimento de carreira, de chegar a uma liderança. Não dá para chegar numa liderança sem ter habilidades de negociação. Não tem como. Tudo depende, ainda mais hoje em dia. Se você é um profissional liberal, um advogado, por exemplo, ora, utilizar essa metodologia vai fazer com que você chegue a acordos mais rápidos, acordos melhores e acordos que a outra parte vai cumprir. Com isso, você vai ser muito mais eficiente. O teu valor aumenta. Então, o teu valor profissional de mercado melhora também. E ainda se você é um empreendedor, um empresário, você vai conseguir com muito mais facilidades ótimos negócios para a tua empresa, você vai conseguir gerenciar os teus funcionários com muito mais facilidade, com menos estresse, com eles muito mais satisfeitos, o que vai te trazer enormes benefícios. E isso vai fazer com que o valor da tua empresa aumente no mercado. Então, quando eu falo valor profissional de mercado, eu quero dizer, em todas as situações, utilizar uma metodologia muito mais eficiente de negociação vai só te trazer benefício, vai só fazer você crescer, você evoluir. Tudo isso mais que justifica a gente abandonar a negociação tradicional e adotar uma nova abordagem. Nossa, com certeza. Eu acho que ficou bastante claro para a nossa audiência por que a gente precisa realmente olhar para o problema com outros olhos e tentar buscar realmente uma solução que atenda ao interesse de todo mundo. Aqui para a gente terminar então, Alexandre, você tem alguma mensagem final para a gente deixar para a nossa audiência? A única coisa é reforçar que vocês têm que abandonar a negociação tradicional imediatamente. Isso não vai trazer o resultado que vocês precisam na vida de vocês. E a nossa intenção aqui nesse programa é justamente nos aprofundarmos na resolução conjunta de problemas e a cada semana abordar um tema diferente, de forma que a nossa audiência possa utilizar isso de uma forma muito prática, muito rápida, de imediato. Então a ideia realmente é cada semana trazer uma informação nova a respeito dessa abordagem. Poxa, que legal! Eu acho que foi bastante esclarecedor, pelo menos para mim foi. Eu já vou aí repensar tantas coisas que eu negocio da maneira não correta, da maneira errada, vou mudar minha mentalidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi mais um episódio do programa Negociação Sem Complicação. Eu espero que vocês possam nos encontrar na semana que vem. Até lá!